Bom dia a todos. Hatimatová a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Dr. Sidney Kleiner e toda a comissão que organiza essa cerimônia por essa honraria de pronunciar algumas palavras. Nesse momento tão especial e solene da tradição judaica e que precede ao ISCOR. Eu estava conversando ontem com Cláudio Lotenberg. Esse é o 37º ano que o hospital propicia esse tipo de cerimônia da nossa tradição judaica. Isso é um motivo de muito orgulho. Esse período que vai de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, até o Yom Kippur, o sagrado Dia do Perdão, é, sem dúvida, a maior efeméride da tradição judaica. Vivemos um momento muito especial de nossa instituição. Nesses últimos anos, o Einstein teve um desempenho e reconhecimento exemplares que estão registrados e bem documentados. Um triunfo após o outro, sem parar. Foi assim a classificação obtida na revista Newsweek, na qual o Einstein e muitas de suas especialidades foram consideradas entre as melhores do mundo. A luta intensa e incessante desempenhada pelos nossos profissionais da saúde na luta contra a Covid-19 em nível público e privado também foi destacada e reconhecida. Os nossos resultados estiveram entre os melhores de todo o mundo. A construção e o início do funcionamento da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, foi uma realidade que superou qualquer sonho. E também comemoramos com muita emoção e alegria o aniversário dos 50 anos da fundação da nossa UTI, um acontecimento que muito me marcou e que jamais irei esquecer. Ao lado desses fatos enaltecedores decorrentes de uma gestão eficiente, a nossa instituição preserva os valores milenares da ética e da religiosidade do povo judeu, sempre comemorando datas significativas como a atual do Rosh Hashanah e do Yom Kippur. Nessa comunidade, assim como em outras, existem os mais religiosos, que celebram essas datas de maneira intensa e fervorosa. Existem, porém, aqueles que se consideram tradicionalistas e que apenas comparecem às sinagogas com suas famílias para participar dessas solenidades. Existem, porém, muitos judeus que não se consideram nem religiosos nem tradicionalistas, apenas mantêm elos com a comunidade. Mas a grande parte das pessoas não ignoram a sua origem nessas datas tão significativas e comparecem às sinagogas, principalmente em dois momentos especiais: para ouvir o toque do shofar ou para lembrar seus entes falecidos na reza do ISCOR. Nesses mais de 50 anos que estou aqui no Einstein, pude vivenciar uma série de situações relacionadas à nossa crença, religiosidade, tradição e cultura, que não estão registradas como os fatos que há pouco citei. Poderia denominar o relato que faço em seguida com o seguinte título: Revendo meus conceitos. Alguns anos atrás, o professor Max Harivail, considerado o top, o pai da terapia intensiva no mundo, esteve visitando o nosso hospital. Ele fugiu da Europa na época da invasão nazista e criou um grande centro de terapia intensiva nos Estados Unidos. E quando chegou aqui, conversando com ele, ele me disse que tinha se afastado um pouco das suas origens, visto que ele era um judeu. Quando ele chegou aqui no hospital e encontrou esse tipo de estrutura, ele ficou encantado. Reunimos o Dr. Fer, naquela ocasião, estava presente, apresentamos trabalhos científicos que o deixaram assim extasiado.
Eu estou muito surpreso como que uma comunidade num país distante, fora do centro mundial, conseguiu desenvolver uma estrutura como essa. Mas depois ele me pegou num canto e falou assim: tudo isso me impressionou, mas o que mais me impressionou nessa instituição foi verificar que tinha uma mezuzá em cada porta de cada apartamento de paciente. Eu vou ter que rever os meus conceitos. Na mesma época, estava internado aqui aquele artista famoso, internacional, já falecido, Franz Kreisberg. Eu fui médico dele durante muitos anos e ficamos muito amigos. Ele era um polonês, se considerava polonês, um indivíduo duro, sisudo, taciturno e de poucas palavras. Ambientalista, com uma tendência à esquerda. Um dia ele foi até a nossa chácara e a Beth fez uma surpresa para ele, um almoço especial. Naquele dia, ele que já estava encantado, sabendo de uma instituição judaica, da qual ele também se tinha afastado há muito tempo, ele, num certo momento, ele ficou sério, os olhos ficaram umedecidos, avermelhados, e ele pediu a palavra. Eu queria contar para vocês um pouco da minha vida. Meu nome não é Franz Kreisberg, meu nome é Freund Kreisberg. Eu nasci na Polônia, vivi na Polônia, e quando estavam prestes a invadir a Polônia, os nazistas, eu abandonei minha casa. Minha mãe ficou. No meio do caminho, quando eu estava abandonando, indo em direção a um outro país, eu me arrependi e voltei. Eu encontrei minha mãe enforcada na sala de jantar da minha casa. Eu retirei o colar dela e deixei enterrado na minha propriedade em Nova Viçosa, que nós tivemos oportunidade de visitar. E por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe está presente aqui nesse momento. Ela sempre falava em Yiddish comigo e ela me servia sempre o gefilte fish e o Jurpetloch que a Beth ofereceu. A Beth preparou com muito carinho. E naquele momento, ele, aquele indivíduo sério e duro, disse para mim: eu tenho que rever os meus conceitos. Pude vivenciar muitas outras histórias desse tipo nesse longo período que aqui frequento. Tenho, porém, constatado, principalmente nesse período do ano, que mesmo para muitos incrédulos, algo transborda do interior de nossas almas e traz uma realidade de identificação com a tradição de nossos ancestrais, que se perpetua geração após geração. Esse é um período de reflexão e introspecção, quando analisamos nossos atos, nossa postura perante a vida e perante os outros, assim como reavaliamos nossos princípios, os nossos valores e, principalmente, valorizamos a vida. No ISCOR, que logo se iniciará, evocaremos e homenagearemos a memória de nossos pais e de nossos entes queridos. E também serão homenageados e recordados os nomes de pessoas que contribuíram, que tiveram um grande envolvimento com a história do nosso hospital. Eu tive o privilégio de conhecer e conviver com a maioria deles. Nós, profissionais da saúde, lembramos com profundos sentimentos os pacientes com quem, durante anos, lutamos lado a lado e que, infelizmente, sucumbiram em consequência de suas enfermidades. O time de profissionais do Einstein foi crescendo e se aperfeiçoando no correr dos anos, e hoje é um exemplo para todos. Lutamos pela vida em vida. Um time constituído por colegas de todas as origens e procedências, brancos, negros, católicos, evangélicos, judeus, islâmicos, lembrando aquela música em hebraico que diz: Hinei matov umanaim, shevet ahim gam yahad. Quão bom e agradável que irmãos vivam em comunhão. A experiência de tantos anos cuidando daqueles cuja vida está por um fio, nos ensinou que devemos refletir e sempre homenagear em vida, demonstrando consideração e afeto a todos aqueles que amamos
e com quem convivemos diariamente. E que, assim como todos nós, estão com o corpo vibrando e com o coração vivo e palpitando. Gmar Hatimat Tová, que todos sejamos inscritos no livro da vida. Hatimat Tová.